que o Senhor toque na sua vida nessa noite, mais do que Ele tocou. Quando você saiu hoje da sua casa, o que você queria de Deus? Você orou hoje? Não me responda, responde para você mesmo. Você orou essa semana? Você pediu algo para Deus? Em algum momento do seu dia você pediu algo para Deus? Não precisa abrir. Se vocês tiver como projetar aqui, Lucas 11, 9 e 13. Eu vou ler para vocês. Por isso vos digo, pedir e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Qual dentre vós é o pai que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra, ou se pedir um peixe, lhe dará em lugar de peixe uma cobra? Ora, se vós sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Você pediu algo para Deus? Feche seus olhos. Faz um pedido agora para Deus. Pede a Deus para que os seus ouvidos sejam abertos e você ouça a voz do Senhor nessa noite. Que o Senhor possa falar com você, não o Eduardo, mas o Senhor Jesus que está aqui. Pede a Ele para falar com você. Quero ouvir sua voz. Não seja tímido. Pede a Deus. Oh, Jesus. Oh, Senhor Jesus, o Senhor nos constrange, ó Pai. Por que nós somos constrangidos, ó Deus, quando nós temos a oportunidade de pedir algo para o Senhor perante as outras pessoas? Será porque nós não acreditamos que o Senhor pode nos dar? Será que nós temos vergonha de pedir e o Senhor não nos responder? Então olha, Deus, para cada coração nesse lugar. Gera fé, Senhor, em cada um desses corações, Senhor, que está aqui nessa noite. Deus, nos ensina a te pedir, ó Pai. Pai, que nessa noite nós saiamos daqui, Senhor, sabendo como nos achegarmos à Tua presença e pedirmos algo para Ti. Nos ensina, Pai. Queremos tocar o seu coração, ó Deus. Que nós possamos ter a nossa mente ampliada nessa hora, Deus. Muda a nossa forma de te enxergar, ó Pai. Transforma as nossas vidas em nome de Jesus. Interessante, irmãos, que nessa passagem, por isso vos digo, pedir, dar-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Por que então, quando nós pedimos muitas coisas para Deus, nós não recebemos? Talvez porque nós pedimos mal. Talvez
porque o nosso pedido seja até justo, mas não seja no momento certo. Talvez porque a forma que nós temos pedido não seja a forma que Deus gostaria de ouvir o nosso pedido. Tem isso, pastor? Talvez porque o que você está querendo seja única e exclusivamente para algo que é apenas interesse seu. Pastor, mas Deus não pode dar algo que eu quero só para mim. Deus pode fazer qualquer coisa, irmãos. Mas Ele também pode não fazer. E só Ele tem os motivos. O que nós precisamos é confiar nele. Interessante que essa passagem que nós lemos, ela termina, depois que fala de pedir e dar-se-vos-á, buscai e achareis, termina falando que de um pedido específico, de pedir o quê? O Espírito Santo de Deus. Será que esse pedido, o Senhor, Ele atenderia a nós, sim ou não? Você já clamou pelo Espírito Santo de Deus? Talvez esse seja o pedido mais importante das nossas vidas. Talvez esse seja o pedido que nós muitas vezes não fazemos e que talvez mudaria e transformaria totalmente as nossas vidas. Você sabia disso? Pastor, mas eu aceitei Jesus, eu já não tenho o Espírito Santo. Provavelmente, irmãos, você já tem o Espírito Santo de Deus. Mas será que você tem consciência que Ele está aí de verdade? E que Ele está com você? E que esse Deus que habita em você tem o prazer de fazer tantas coisas para você? Será que você tem essa consciência? Nessa passagem, a palavra traduzida do hebraico é aiteit. É a mesma palavra que Jesus usa sempre que ia pedir algo a Deus. Lá em João 14,16, Jesus diz assim: e eu rogarei ao Pai, e Ele me dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O que Jesus fala? Eu rogarei ao Pai, e Ele nos dará. No mesmo contexto, quando os discípulos pedem algo para o Pai, é usado o verbo aiteon, que está lá em João, que é a mesma coisa, é o mesmo pedido. João 14, um pouco antes, versículos 13 e 14, diz assim: tudo quanto pedirdes em meu nome, Jesus falando, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Sabe o que significa aqui quando Jesus diz que clamou a Deus, que pediu a Deus? Jesus está nos ensinando que a forma, esse verbo aqui, no original, ele está dizendo que Jesus pediu a Deus como um mendigo. Esse era o significado. Pedir em oração significa dirigir-se ao Senhor como um mendigo se dirigiria a uma pessoa generosa. Não se deve exigir nada de Deus. Vocês entendem a diferença? Esse talvez seja um dos motivos que nós muitas vezes oramos, clamamos a Deus e não recebemos respostas. Porque nós queremos que Deus faça aquilo que nós queremos, e não que seja feita a vontade de Deus sobre as nossas vidas. Vocês entendem a diferença? Você já imaginou você chegar aqui na porta, tem um mendigo, a hora que você vai entrar no seu carro, ele vira para você e fala: Ti, me dá um dinheiro aí, agora. O que você faria, irmão?
Hã? Você daria? Sim ou não? Mas será que muitas vezes quando nós chegamos a Deus, nós não falamos a mesma coisa para Deus? Senhor, porque se o Senhor não fizer na minha vida, se o Senhor não mudar essa situação, se o Senhor não me abençoar, se o Senhor não mudar o meu casamento, eu deixo de te seguir, eu vou parar de andar com o Senhor. Se o Senhor não me der aquilo que eu quero agora. Alguém já fez uma oração parecida com essa? Eu já. Senhor, se o Senhor não me abençoar para que eu pague as minhas contas que eu mesmo causei, e o Senhor deixar que o meu nome seja sujo, que eu mesmo procurei a dívida e não tive controle, eu não vou te servir mais. Eu impus algo a Deus ou não? Sim ou não? Eu já fiz isso, irmãos. Agora, o que Deus deseja nos ensinar, quando nós nos achegamos para pedir a Ele qualquer coisa, é que nós sejamos como um mendigo, que reconhece que Ele é o cara mais generoso que existe nesse planeta, e que Ele vai dar se Ele quiser. Se Ele achar que é o momento, quando você para num sinaleiro e alguém te pede algo, você dá, se você quiser, sim ou não. Se você não quiser, você fala apenas que não e pronto. Não é assim? E no normal, aquela pessoa, ela baixa a cabeça e sai de perto. No normal deveria ser assim, que nós deveríamos nos achegar a Deus. É a mesma coisa. Vamos trazer para uma outra metáfora. Um pai com um filho. Se o seu filho, você que é pai, se o seu filho chegar em você e virar e falar assim: pai, me dá R$100 agora. O que você faz com ele? Na hora você enfia a mão no bolso e entrega, não é? Vai que ele te bate, né? Porque se ele falou desse jeito, só falta bater. Você dá? Pastor, mas eu nunca falei dessa forma com Deus. Será que não, irmãos? Será que quando nós nos achegamos a Deus para pedir algo, nós não nos achegamos com essa motivação? Talvez você não expresse dessa forma, mas será que dentro do seu coração você não pensa: o Senhor deveria fazer isso para mim? Eu quero que a nossa mente seja mudada nessa noite, irmãos. Eu quero que Deus venha nos trazer para onde nós devemos estar, aos pés do Senhor. Daquele que deu a vida por nós, não para que nós pudéssemos agora comandar a vida dele, mas daquele que sabe todas as coisas, sabe o que é melhor para nós e pode transformar as nossas vidas. Sabe, nós precisamos de entender que o Senhor não nos ganhou para que nós agora fôssemos aqueles filhos birrentos que querem as coisas na hora que quer, do jeito que quer. Você acha feio quando você vê uma criança dando birra com os pais na rua, no supermercado? Você acha feio? E será que em vários momentos nós não temos sido esse mesmo filho, dando birra? Eu não vou te servir mais, eu não vou mais na igreja, eu não vou mais fazer isso, eu não faço parte mais desse ministério, porque o Senhor tem me deixado passar por provação. Muitas vezes nós temos sido essa criança, e a única coisa que o Senhor espera de nós é que a gente confie nele. Sabe, nós precisamos
de ser simples, como as pombas. Nós precisamos de ter a simplicidade no nosso coração, a humildade dentro de nós, para reconhecer que nós não somos nada sem o Senhor. Se há uma bondade em nós, foi a de o Senhor um dia ter nos achado, nos encontrado, nos resgatado e nos dado uma nova vida. Aí no Senhor hoje nós somos mais do que vencedores, nós somos filhos do Rei, nós somos filhos do dono do ouro e da prata, sabe, nós somos filho do Deus Altíssimo, mas é por causa dele, não é por nossa causa, é porque ele é bom conosco. Entrega a sua vida de verdade, confia nele. Em tudo aquilo que você precisa, descansa na presença dele. Pastor, mas está muito difícil, você não sabe o que eu estou enfrentando. Vocês acham, irmãos, que nós enfrentamos dificuldade também? Nós enfrentamos também, todos nós enfrentamos. Jesus, ele deixou bem claro, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Deus dará somente o que é eternamente bom e o que está de acordo com a execução do seu plano e cronograma para o mundo inteiro. Você quer fazer um pedido para Deus e ter a certeza da resposta? É só você pedir algo que tem um propósito, que vai fazer com que aquilo ali traga algo para o reino de Deus. Você tem feito esse tipo de pedido? Senhor, me dá minha família. Senhor, eu quero ser abençoado, porque eu desejo abençoar pessoas que estão necessitadas. Eu desejo abençoar a sua obra. Você tem feito algum pedido nesse sentido? Ouse fazer. Eu te desafio. Faça pedidos que vai ter um propósito para que o reino de Deus seja expandido. E eu te garanto que você vai ter a sua vida transformada. Seus pedidos vão começar a serem todos serem feitos, aceitos por Deus, respondidos por Deus. Eclesiastes 3:11 diz assim: tudo fez Deus formoso no seu devido tempo, também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Tudo que Deus fez foi maravilhoso, tudo que o Senhor formou foi maravilhoso, inclusive nós. Todos nós somos a perfeição de Deus. A obra-prima do Senhor somos nós. Tudo que nós enxergamos, a natureza, os animais, tudo é obra do Senhor e é maravilhoso. Mas o ser humano é a obra-prima dele. O Senhor pegou a essência do próprio Deus e colocou em nós. Vocês já pararam para pensar nisso? Você tem a essência de Deus dentro de você. Não existe ninguém mais inteligente nessa terra do que você. Pastor, você não me conhece, eu sou meio devagar, quase parando. É porque você ainda não se encontrou em Deus. Porque você não tem acreditado em você. Se você começar a buscar em Deus aquilo que Deus vê ao seu respeito, você vai ver o quão especial você é. Mas você tem que acreditar. Deus já te fez assim. Eu vejo muitas pessoas, sabe, olhando e reclamando da vida. Ah, porque minha vida não dá certo, porque nada dá certo, porque não presta. Ah, eu nasci feio, ah, eu nasci isso, ah, eu nasci aquilo. Muda o seu foco, muda as suas palavras. Comece a declarar coisas boas a seu respeito. Comece a declarar que você é a pessoa mais especial dessa terra, que você é inteligente, que você é capaz, que você vai alcançar e a sua vida vai ser transformada.
E eu não estou dizendo de pensamento positivo, eu estou dizendo de você concordar com o que Deus já disse a seu respeito. É muito diferente. Porque o que nós estamos fazendo, irmãos? Essa é a geração aonde o diabo tem aprisionado as pessoas, inclusive dentro das igrejas. Nós tivemos em um congresso no final de semana passado, para pastores e líderes. Mais de 60 pastores e líderes suicidaram só no ano passado. Mais de 60. Pastores e líderes, irmãos. Pessoas que deveriam estar ajudando outras pessoas. Mas por quê? Porque dentro das igrejas, as pessoas, elas se esqueceram, perderam o propósito do que Deus chamou elas para fazer. Quem elas são em Deus. E começa, a partir do momento que você começa a declarar sobre a sua vida, que a sua vida é ruim, que a sua vida é de fracasso, que nada dá certo, é só isso que você vai atrair. Sabe por quê? Porque tudo que sai da nossa boca vai produzir um fruto. E se foi coisa ruim, vai produzir fruto de morte. Se foi coisas boas, vai produzir fruto de vida. Agora, a única pessoa que pode controlar a sua boca é você mesmo. Nem seu cônjuge tem esse poder. É só você. Você não pode controlar a boca nem do seu filho. Os nossos filhos, nós podemos ensinar eles a não xingar. Mas nós não podemos impedir que saia nada de ruim da boca deles. Sim ou não? Porque a boca é deles. Então se a boca é minha, eu determino o que vai sair dela. Agora, o diabo ele só pode agir na minha e na sua vida através daquilo que nós liberamos, daquilo que a gente fala. O que é bom para o crente pode não ser o que ele deseja, mas é o que Deus estabeleceu para executar o seu plano e trazê-lo para um relacionamento mais íntimo com Ele. Você acredita de verdade que Deus, Ele separou você para algo? E que o que você viveu até aqui é porque Ele tem um propósito nisso? Ele deseja pegar toda a sua experiência para um bem maior? Deus não quis que você sofresse, não. Não quis. Mas as nossas escolhas, muitas delas erradas, nos leva a passar por situações da nossa vida que nós mesmos causamos. Eu acredito que 90% dos nossos problemas foram nós que causamos. Talvez 10% aí foi permissão de Deus, de alguma coisa que Ele queria nos ensinar, e que seria aí, eu falo uns 1%, e uns 9% é o capeta mesmo que vai nos atiçando aí para que a gente cumpra aquilo que já está sendo gerado no nosso coração. Mas a maioria somos nós. Agora, quando nós entendemos que Deus tem um propósito nas nossas vidas, e que tudo que aconteceu e que vier a acontecer, Deus vai usar isso para um bem maior, as nossas vidas começam a ser mudadas. Mas nós precisamos de entender que nem tudo o que parece ser bom é o melhor. Nem tudo o que nós achamos que é o melhor é o melhor. Por isso que nós precisamos de confiar na soberania de Deus. Por exemplo, o rei Ezequias. A Bíblia diz que ele fez tudo certo. Se você for lá, interessante que essa história está lá em 2 Reis, 2 Crônicas e Isaías 38, a mesma história, 3 vezes. Será que Deus queria nos ensinar algo com isso? Diz que o rei Ezequias, ele era um rei segundo o coração de Deus, que fez. Por que nós podemos afirmar isso? Porque lá diz que ele fez tudo o que Davi fez. Só não adulterou. Pelo menos a Bíblia não diz isso. Mas ele buscou a Deus, ele quebrou os ídolos, ele quebrou os altares pagãos. E ele foi um homem que fez a vontade do Senhor. Mas a Bíblia diz que
Lá no final da sua vida, Deus manda o profeta Isaías ir até ele e falar para ele: arruma sua casa, que a doença que você está vai te matar. Então arruma sua casa, você vai morrer. Se fosse nós repreenderíamos na hora, né? Sai daqui, Satanás. Não é verdade? Engraçado, né? Todos nós dizemos que acreditamos que vamos para o céu, mas ninguém quer morrer. Ezequias também não queria. E aí o que Ezequias faz? A Bíblia diz que ele vira para a parede e começa a clamar e a chorar, desesperado: Senhor, eu fiz tudo certo, Senhor. E aí ele pegou e foi tirando as promissórias e entregando para Deus, tirando as promissórias e mostrando para Deus: Senhor, eu fiz isso, eu fiz aquilo outro, Senhor, não me deixa morrer agora, não me deixa morrer. O que Deus fez? Acrescentou 15 anos na vida dele. Parece ter sido um lucro, não parece? Pois é. Só que nesses 15 anos ele pisou na bola. Será que Deus sabe o tempo certo nosso nessa terra? Sim ou não? Eu ouvi uma história de um pastor, uma pregação na verdade, que ele estava contando a respeito de um outro pastor. E lá ele conta que o filho desse outro pastor, o filho dele tinha 10 anos de idade e ele se afogou e morreu. E aí diz que esse pastor pegou ele nos braços e começou a orar e clamar e pedir: Senhor, me dá meu filho de volta. Se o Senhor não me der o meu filho de volta, eu vou deixar de te servir, eu não vou mais te servir, eu não quero mais te servir. E aí diz que o filho dele voltou à vida. Com 15 anos de idade, 5 anos depois, o filho dele foi morto, assassinado pela polícia. Estava mexendo com drogas, traficando. Nesses outros 5 anos, o filho dele se perdeu nas drogas e foi morto pela polícia. Provavelmente não foi para o céu, porque provavelmente ele estava afastado do Senhor. Será que Deus sabia o que era melhor para ele, sim ou não? Será que nós confiamos de verdade, irmãos, no Senhor? Depois vocês leiam, lá em 2 Reis 20, versículo 2 em diante, 2 Crônicas 32 e Isaías 38. Lê para vocês verem a vida de Ezequias. E vocês vão entender o final da história. Aprenda a confiar no Senhor, na soberania dEle. Talvez o que você está recebendo hoje não é o que você gostaria, mas é o que Deus tem para você, para te ensinar, para que você alcance aquilo que Ele tem para você lá na frente. Vamos confiar que Deus sabe o que é melhor para mim e para você. Olha uma oração, um pedido que nós fazemos em oração, que também nós podemos ter a certeza da vitória, se Deus tiver um propósito. Eu quero que sempre, de hoje em diante, quando você pedir algo para Deus, a hora que você for orar a respeito daquilo, pergunte a você mesmo, e até mesmo para Deus: Senhor, será que isso aqui tem algum propósito no reino? Será que isso aqui vai edificar a vida de alguém? Ou é só algo que eu quero para o meu prazer? Tiago 5, 14 e 15 diz assim: está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo, em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Essa é uma oração que eu e você, como cristão, nós devemos fazer. Sempre que houver alguém enfermo perto de nós, nós temos a obrigação de colocar as nossas mãos sobre ele e declarar a cura. Pastor, mas e se eu orar e ele morrer?
E se eu orar e ele não for curado? Aí não é problema nem meu nem seu, é problema de Deus. É por isso que nós não somos chamados para ser o autor do milagre. Quem é o autor do milagre? Jesus. Quando nós entendemos isso, para mim já não importa se vai ser ou não curado. O que importa é que eu cumpri a vontade de Deus. Eu fiz o que Ele nos manda. Eu declarei. E nós devemos declarar até o fim. Essa pessoa, até que essa pessoa morre. Se ela morrer, ela foi, se Deus quiser, para o céu. Porque se nós, como crentes, fomos lá orar com ela, a primeira coisa que nós devemos saber é se ela é crente ou não. Se não é, o que é que nós devemos fazer? Apresentar Jesus para ela, sim ou não? Então, se ela morrer, ela foi promovida. Não é verdade? Está vendo a importância do nosso papel? Essa passagem aqui está dizendo que a pessoa vai ser curada, sim ou não? Não. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas o nosso papel é de declarar. O nosso papel é de profetizar. O nosso papel é de orar para que essa pessoa seja curada. E nós vamos crer até o fim. E se ela não for curada, Deus sabe o motivo. Nós sempre devemos saber por que algumas pessoas, pastor, vivem e as outras morrem. Tem pessoas que é tão de Deus, né? O filho daquela cantora, Eichla, né? Um clamor que foi levantado, né? O pastor Silas Malafaia mesmo, ele conta que ele fala a respeito, ele fala que ele declarou até o último momento, inclusive depois que ele morreu, eles ainda declararam para ver se ele ressuscitava. Tanto que era a fé que eles tinham. Mas nós temos que crer na soberania de Deus. Amém? Nós temos que crer que esse menino, esse jovem, ele foi direto para o céu. A vida dele mostrava isso. Quem sabe ele não seria um daqueles que, por causa do clamor dos pais, dos amigos, das pessoas que o conheciam, que amava a família, por causa do clamor, esse jovem poderia ter voltado à vida e aí perdido a salvação. Então nós precisamos de entender que o Senhor sempre, sempre sabe o que é melhor. O problema muitas vezes é que as pessoas querem que Deus realize os seus desejos e comece a pedir aquilo que não é da vontade de Deus. Na maioria das vezes apenas para o seu prazer pessoal. Onde está isso, pastor? Tiago 1:4-1:3. De onde procedem as guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis maus, para esbanjardes em vossos prazeres. Tiago 4:1-3. Está pedindo para quê? Para esbanjar nos seus prazeres. Ah não, pastor, então aí agora eu vou sair daqui hoje triste, porque então aquilo que eu queria muito, que era para mim me dar um conforto maior, para mim viajar, para mim descansar, para mim passear, o Senhor não vai me dar? Sim ou não, irmãos? Que silêncio, hein? Que medo! O Senhor vai te dar muito mais, irmãos. Muito mais. Ele é seu pai. Seu pai que te ama. Só que a palavra de Deus diz que eu e você não precisamos de pedir essas coisas não. Essa Ele nos dá enquanto a gente está buscando Ele. Enquanto a gente busca Ele em primeiro lugar, essas coisas vão sendo acrescentadas. Eu dei um presente para minha neta que meus filhos nunca tiveram. E por incrível que pareça, ela quase nem gosta de andar. Gostou só no primeiro dia. Mas para mim foi um prazer poder fazer aquilo. Dar aquele presente. Não foi por obrigação.
Foi um prazer. Por quê? Porque eu a amo. E para mim, não precisa dela andar mais nem um dia. Só a voz que ela fez, o tanto que ela ficou feliz no primeiro dia que ela viu, que ela pulou, que ela sentou em cima, para mim já valeu. Não precisa de andar mais. Mas anda. E muito bem. Por incrível que pareça, daqui é tamanhozinho. Mas o que eu quero que vocês entendam é que o Senhor, Ele não tem obrigação, mas Ele faz. Ele vai te dar, se Ele quiser, um bom carro, uma boa casa, condição de viajar, de passear com a sua família. Ele vai te dar a condição de você desfrutar o melhor dessa terra. Mas isso vai ser muito mais como um presente do que qualquer outra coisa, porque Ele não tem obrigação. Vocês entendem que Ele não tem? Agora, eu quero desafiar vocês, a partir de hoje, irmãos, em vez de você entrar para o seu quarto e começar a pedir, comece a falar com o seu pai e comece a perguntar para ele: Senhor, o que o Senhor quer de mim? O que o Senhor quer me dar para mim usar na tua obra? Deixa eu te ensinar a fazer uma oração inteligente. Chega em Deus e fala para Ele assim: Senhor, eu queria tanto um emprego melhor, para mim ganhar mais. Porque o que eu quero, se eu ganhar mais, eu vou pegar e não vou dar 10% de dízimo não. Eu vou dar 20%. Eu vou dizimar 10% lá na igreja e vou dar 10% para quem passar perto de mim que precisar de alguma coisa. Faz esse desafio com Deus. Faz. Senhor, se o Senhor, você está pedindo um carro para quê? Um carro melhor. Senhor, me dá um carro de 7 lugares, porque eu quero levar mais pessoas para a igreja. Aqueles que moram lá perto da minha casa, lá que não tem condição de ir. Experimenta fazer isso. Senhor, o Senhor me prometeu de me dar uma empresa. Se o Senhor me der uma empresa e essa empresa prosperar, eu vou tirar tanto para a sua obra. Faz com Deus. Eu não estou falando para vocês fazer uma troca, não. Eu estou falando para vocês fazer um desafio com Deus. Sabe por que nós não falamos? Porque vai que Deus faz, né? E aí eu vou ter que pagar. E aí você esqueceu que você foi promovido, que agora você ganha muito mais, que agora você é dono de uma empresa. Aí você continua vivendo a sua vidinha, sabe por quê? Porque nós somos miseráveis. E nós preferimos viver a nossa vidinha do que fazer com que o reino de Deus, que a obra de Deus cresça. Sabe, nós devemos ser as pessoas, as primeiras pessoas, a se levantar para ver a obra do Senhor sendo erguida. Quantas pessoas estão morrendo nesse momento, mundo afora? Na Venezuela, por exemplo. Sabe o que a gente faz? Ah, pastor, mas aquele povo nós temos que fechar as fronteiras, porque está vindo para cá. Nós cristãos, nós deveríamos falar: será o que eu posso fazer? Será que eu tenho alguma forma de contribuir para amenizar a dor daquele povo? Hoje eu estava assistindo clamor pelas nações, pelo YouTube. Mas a minha esposa, antes de vir para cá, a hora que eles estavam orando pela Venezuela, eu comecei a chorar, sabe por quê? Porque eu comecei a imaginar, irmãos, que a gente poderia hoje estar vivendo aquilo lá. Eu comecei a chorar, de verdade. Veio aquela dor no meu coração, você sabia por quê? Porque talvez a gente estaria vivendo isso hoje, se Deus não tivesse mudado as coisas no nosso país,
e levantado um outro governo agora. Aí vocês já imaginaram se fosse ao contrário? Nós saindo daqui, largando tudo que nós construímos até hoje, largando para trás e pedindo ajuda. Sabe, eu assisti uma reportagem, se eu não me engano, sexta-feira, ou domingo passado, não sei, depois que eu saí do culto, uma reportagem, se eu não me engano, na Record, falando, eles mostrando as pessoas que estão saindo da Venezuela e entrando no Brasil, as mulheres se prostituindo, médicas, enfermeiras, se prostituindo porque elas não têm emprego para se sustentar na divisa. Você já imaginou isso? Se nós, os nossos filhos, estivessem enfrentando isso? Isso tem que queimar no nosso coração, irmãos. O que eu e você estamos fazendo? Nós não podemos apenas orar, não. Nós temos que enfiar a mão no nosso bolso e abençoar. Tem um monte de igrejas sérias que tem um trabalho tremendo. Se nós não temos esse trabalho ainda, se Deus quiser, nós vamos ter, de abençoar outras nações. Mas se nós não temos, nós podemos contribuir de alguma forma. E a primeira delas é orando por essas pessoas. Essas pessoas precisam muito de nós. E não só na Venezuela, tem vários outros países. Nós precisamos, irmãos, de pedir aquilo que realmente está no coração de Deus. E Deus vai transformar tudo isso. Deus vai mudar a situação. Eu quero te dar alguns exemplos práticos de pessoas que fizeram oração, mas tinham um propósito. Ana, 1 Samuel 1, diz que Ana, ela subiu ao templo para orar junto com o seu marido e a mulher do marido, porque lá o marido podia ter mais de uma mulher. E a Bíblia diz que ela foi para um canto, porque a outra mulher, ela tinha outra esposa, ela tinha filhos e Ana não tinha. E ela foi e se prostrou num canto ali e começou a clamar a Deus. E sabe qual que foi a oração que Ana fez? Senhor, me dá filhos. Senhor, me dá filhos. Mas escuta, Ana não queria apenas um filho. Ela fez um propósito com Deus. Ela falou: Deus, me dá um filho, e eu o devolverei para o Senhor como um homem de Deus. Ele vai ser criado na tua casa, ele vai ser um profeta do Senhor, ele vai ser um homem usado nessa geração. Quando você pede algo para Deus, o que você fala aqui para Deus? Que isso que você está pedindo vai servir para o reino de Deus. Sabe o que Deus fez? Deus deu o pedido para ela. Lá no capítulo 2, ela não só teve esse filho, porque ela teve esse filho, ela foi, esperou os dias para que ele fosse desmamado. E depois ela foi lá e levou e entregou na casa de Deus para o profeta criar. Quem é esse filho? Samuel. Um dos maiores profetas que houve. Só que Deus para aí? Sim ou não? A Bíblia diz que ela teve mais 5 filhos, se eu não me engano. Só mais 5. Ela pediu um. Está vendo a oração inteligente? Sim ou não? Vamos pedir algo, irmãos, que realmente seja para edificação do reino. Ou você não acredita que você tem um propósito nessa terra? A não ser que você não acredite e você quer continuar vivendo a sua vida do jeito que você acha que está bom. Talvez você está sofrendo, você está vivendo e malemar, mas está bom. O que tem? Né? Pelo menos eu estou vivo, né? Tem gente que pensa assim, tá bom, né? Pior é se eu tivesse morto. Tá bom. Nem estou doente. Não tem muita coisa não, mas tá ótimo.
Será que é isso que Deus tem para você? Vamos ver uma outra oração com um propósito? 1 Reis 3:5. Em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos e disse-lhe Deus: pede-me o que queres que eu te dê. Já imaginou? Que beleza? Deus aparecer para você e falar assim: pede o que você quer. Seja honesto com você, irmãos. O que você ia pedir? Fala não, irmãos. Fala só para você. Você já imaginou? Pede o que você quiser. O que Salomão respondeu? Senhor, me dá sabedoria. Não foi só sabedoria, me dá sabedoria para cuidar desse povo enorme que o Senhor me deu. Ele estava preocupado em quê? Em cuidar do povo. Por causa desse coração, o Senhor vira na mesma hora e fala para ele: porque você não pediu riqueza, não pediu glória, não pediu a derrota dos seus inimigos, mas me pediu sabedoria. Eu vou te dar sabedoria para cuidar desse povo, mas eu vou te dar tudo que você não pediu. E a Bíblia diz que não houve alguém mais rico do que Salomão na sua época. Está aprendendo a pedir a Deus? Amém? Davi, Salmo 2:8. Pede-me. Olha o que Deus fala para Davi. O cara era só um adorador, só isso, só isso. E aí Deus fala para ele: pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por sua possessão. Simples assim. Você quer um pedido que vai mexer com o coração de Deus? Senhor, me dá as nações por herança. Senhor, me usa para ganhar vidas. Que eu ganhe uma pessoa, meu vizinho, meu parente, meu amigo. Faz esse tipo de oração. Mas Senhor, me leva para mais longe. Me leva para pregar para as nações, para ganhar vidas, para tocar em pessoas, para que as pessoas te conheçam através da minha vida. Quem sou eu, pastor? Você é muito melhor do que eu. E eu não estou aqui pregando para você? Você é melhor do que eu, irmão. Irmão, você é melhor do que eu. Se eu estou aqui, se Deus me trouxe até esse lugar, Ele pode te levar aonde Ele quiser, porque não é por você, é por Ele. Eu não estou aqui porque eu sou bom, eu estou aqui porque Deus quer, simples assim. Enquanto Ele quiser, eu estou aqui. A hora que Ele achar que não deve mais, ou Ele me leva para outro lugar, ou Ele me promove. Mas é por Ele. Pede-me, e eu te darei as nações por herança. E agora eu quero falar com vocês a respeito de algumas áreas que nós devemos buscar e pedir a Deus na área espiritual. Você tem orado e pedido a Deus para mudar a sua vida espiritual com o Senhor? O seu relacionamento com Deus? Essa é uma oração que com certeza Ele vai te responder. O maior interessado em que você tenha um relacionamento íntimo com Deus é Ele mesmo. Então ouse pedir. João 14, 12 e 15. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai, e tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amais, guardarei os meus mandamentos. Você foi chamado para fazer obras maiores que Jesus fez. Você é um escolhido de Deus para ir aonde Jesus não foi. Jesus, ele viveu naquele espaço ali,
mas Ele levantou pessoas, Ele capacitou pessoas para nos alcançar. E não há limite para onde nós podemos ir, irmãos. Mas nós precisamos de acreditar. Nós precisamos de buscar na nossa vida espiritual. Nós precisamos de entender que o nosso crescimento espiritual é que vai fazer toda a diferença nas nossas vidas. A nossa vida emocional. Como está a sua vida emocional? Como está? Ah, pastor, hoje está até bom. Mas ontem estava ruim. Antes de ontem estava difícil. É assim que você está vivendo? Um dia bom, um dia mais ou menos. Um dia meia boca. É assim? Deixa eu falar para vocês. Eu não lembro o dia que foi ruim mesmo para mim. Esses dias eu esqueço. Sou bobo. Eu prefiro lembrar daqueles que são bons. E eu prefiro acreditar quando não está muito bom, que eu acordo e eu vejo que parece que tem uma nuvem preta, eu falo, opa, hoje vai chover. Coisa boa, chuva também é bom. Em vez de eu pensar, nossa, hoje tá negro o céu, né? Vai vir uma coisa ruim aí. Não, vai vir coisa boa, vai vir chuva. Como que você tem enxergado? Como que você tem vivido? Ah, pastor, mas lá em casa é difícil. Meu casamento, nossa, mas aquela mulher que você me deu. Só que sua esposa está falando a mesma coisa. Aquele homem que você me deu, Senhor. E sabe aonde vocês vão chegar? Lugar nenhum. Ou talvez vai, né? Não vou falar onde não, porque vai que eu estou soltando uma, né? Vocês vão chegar no céu, sabe por quê? Porque vocês vão começar a ter estabilidade emocional. Vocês vão começar a ter uma vida constante. Não reta, mas que vai subindo. Porque o nosso destino é o céu. Então nós não podemos apenas andar reto, não. Nós temos que subir. Nós temos que alcançar a glória de Deus. E para isso nós precisamos de ter uma vida emocional constante. Sabe? Pessoas ansiosas, com depressiva. Isso não é a vontade de Deus para nós, irmãos. Deus nos chamou para ser alegres, felizes. Um dia ou outro que eu passar pelo dia mal, beleza. Eu passo e faz o que eu acabei de falar. Esquece desse dia, passa logo. Sabe o dia que está muito ruim na minha vida, o que eu faço? Eu entro para o meu quarto, fecho a porta e faço o quê? Não, vou dormir, passa mais rápido. Já viu quando você dorme, se passa rápido? Estou brincando não, estou falando sério. Orar eu tenho que orar em todo momento. Aí eu vou dormir mesmo. Então se é o dia que está ruim, então que eu passe logo. É simples de resolver. Sabe quando minha cabeça está doendo, o que eu faço? O que eu faço? Só dormir. Alessandra vira para mim e fala para ela, nossa, minha cabeça hoje está doendo. Ela fala, toma um remédio. Eu falo, toma não, vou dormir. Dormir pouco. Desse jeito. Porque depende de mim, sabe? Depende de mim olhar para as circunstâncias e falar, eu não aceito viver isso. Está difícil, eu não aceito. Deus tem uma vitória para mim e eu vou vencer. É momentâneo, vai passar. Mas cabe a mim decidir. E sua vida familiar, como que está? Tem noção, pastor? Luta, difícil, uma guerra atrás da outra. Deus não quer que você viva assim não. Sabe quando Deus fez o primeiro casamento? Sabe o que aonde ele pegou aquele casal e colocou? Na onde? Jardim do Éden. Significa lugar de deleite, lugar de prazer, lugar onde é muito bom. Se o seu casamento não está bom, se a sua vida familiar não está boa, apresente para Deus. Essas são orações que Deus ele vai responder com certeza, porque Ele tem prazer nas famílias. Ele nunca vai deixar você desamparado.
1 João 3,22 diz assim: e aquilo que pedirmos, dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Se você está fazendo o que é agradável para Deus, se você está buscando ao Senhor, pode ter certeza que Deus vai te dar a vitória. Mas não comece a declarar que está ruim, que está mal, que não vai dar certo. Comece a declarar que já deu certo, porque você escolheu a pessoa certa. Simples assim. Ah, mas é porque eu acho que não escolhi certo. Não era certo até você casar. Você casou, agora é a certa. Aí não tem mais jeito. Ou você conserta essa, ou você vai arrumar mais 5 depois e não vai dar certo. Sabe por quê? Porque você não consertou onde precisava ser consertado. E todas que vier depois, você vai fazer elas sofrer. E você vai sofrer junto. Então conserte. Busque em Deus. Deus vai te dar a vitória. E na última área, financeira. 1 João 5, 14 a 15. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obteremos os pedidos que temos feito. Você está com um problema financeiro? Você quer mudar a sua vida financeira? Comece a fazer pedidos que vai de encontro à vontade de Deus. E você vai ver a sua vida financeira fazer assim, ó. Faz propósito com Deus. Semeia na vida de pessoas que você sabe que precisa. Semeia na obra do Senhor. E deixa Deus fazer na sua vida. Não tem uma semente que ela é plantada, irmãos, no reino de Deus, que ela não vai germinar. No mundo natural, sim. Nós às vezes plantamos e não nasce. No mundo espiritual, não. Semente boa vai nascer. Semente ruim vai nascer também. Então, vamos plantar só semente boas. Vamos nos esforçar para plantar semente boas. Você quer plantar e receber, você quer receber na sua vida financeira, planta semente no reino de Deus. E você vai ver como a sua vida vai ser transformada. Deus vai te abençoar poderosamente. Amém? Fique de pé.